Olá, pessoal! No nosso papo de hoje, a gente vai mergulhar num dos temas mais cruciais da segurança digital. Sabe, a pergunta que realmente importa hoje em dia não é mais como a gente protege a nossa rede, e sim quem tem permissão para acessar o quê. E é por isso que vamos desvendar a gestão de identidade e acesso, ou EIM, e entender por que ela se tornou a base de toda a segurança moderna. Bom, para começar, vamos focar nessa ideia central. Antigamente, a segurança era pensada como um castelo, sabe? Com muralhas altas, um fosso, tudo para proteger a rede que estava lá dentro. Só que hoje, com computação em nuvem, trabalho remoto, esse castelo simplesmente não tem mais muralhas. A segurança precisa acompanhar o usuário, não importa onde ele esteja. E é exatamente por isso que a gente fala que a identidade se tornou o novo perímetro. Então, nesta primeira parte, vamos entender essa virada de chave. A questão mudou. Deixou de ser sobre como proteger um lugar, a rede, e passou a ser sobre como garantir que a pessoa certa acesse um recurso certo na hora certa. É só parar para pensar um pouco. Os dados não ficam mais trancados num servidor dentro do escritório. Eles estão na nuvem, sendo acessados de casa, de um café, do outro lado do mundo. Tentar proteger o onde se tornou uma tarefa quase impossível. O que a gente pode e deve proteger é o quem. A identidade é a única constante nesse cenário todo. Certo? Então vamos para a base de tudo. Para a gente conseguir controlar o acesso a qualquer coisa, a gente precisa responder a duas perguntas fundamentais. Primeira, quem é que está tentando acessar? E segunda, e talvez mais importante, como essa pessoa ou esse serviço consegue provar que é realmente quem diz ser. Vamos definir identidade de um jeito bem preciso. Não é só um nome de usuário. Pensa nela como um conjunto de informações que representa uma entidade. E essa entidade pode ser uma pessoa, claro, mas também pode ser uma organização ou até um serviço de software. Essa identidade é formada por um identificador único, como e-mail, por credenciais, que são a prova de quem ela é, e por atributos, que são características como o cargo ou o departamento. E esse diagrama aqui ilustra o conceito de uma forma bem legal. Uma única entidade, como uma pessoa, pode ter várias identidades digitais. Uma para o trabalho, com atributos da empresa, outra para o banco, outra para as redes sociais. Cada contexto vai exigir um conjunto diferente de atributos e identificadores. Ok, se a identidade é a pessoa afirmando "sou eu", a autenticação é o sistema dizendo "ah é? Então me prove". É exatamente esse o processo de verificação. É o ato de validar as credenciais para confirmar que aquela identidade é legítima. Para isso ficar bem concreto, vamos imaginar a entrada de um prédio corporativo. O seu crachá, com sua foto, seu nome, seu cargo, ele representa a sua identidade. Já o guarda de segurança que pega o seu crachá, olha para você, confere a foto e o sistema, ele está fazendo o processo de autenticação. Simples assim, né? Beleza. A identidade foi provada. O guarda confirmou que o crachá é válido. E agora? Isso quer dizer que a pessoa pode sair abrindo qualquer porta do prédio? A sala da diretoria? O servidor? Claro que não. E é nesse ponto que entra o nosso próximo pilar fundamental. Controle de acesso é basicamente o conjunto de regras que define o que uma identidade pode ou não pode fazer, depois de já ter sido autenticada. É um mecanismo que entra em ação depois que a autenticação deu certo e serve para limitar o acesso somente aos recursos que aquela identidade realmente precisa usar. Voltando para a nossa analogia do prédio, o controle de acesso seriam as fechaduras eletrônicas nas portas. O crachá de um estagiário pode abrir a porta da entrada principal e a da sua sala, mas com certeza não vai abrir a sala do cofre. Ou seja, o crachá foi autenticado na entrada, mas o acesso é controlado e limitado ao que é permitido para aquela função. Agora que a gente já entendeu os conceitos principais, vamos tocar num ponto bem delicado. A fragilidade do método de autenticação mais comum que existe, a senha. Por décadas a gente confiou nela, mas a verdade é que senhas, sozinhas, são um elo muito, mas muito fraco na corrente da segurança. O grande problema da senha é que ela é um segredo compartilhado. Pensa comigo, tanto a pessoa quanto o servidor conhecem esse segredo. Isso a torna muito vulnerável a ataques de phishing, que te enganam para você mesmo entregar o segredo, e também a vazamentos de dados, quando os servidores são invadidos. E para piorar, quem nunca reutilizou uma senha, né? Isso faz com que um único vazamento possa comprometer dezenas de contas. A solução para essa fraqueza toda é a autenticação multifator, a famosa MFA. A ideia aqui é adicionar camadas. Em vez de uma prova só, o sistema passa a exigir duas ou mais. Geralmente algo que se sabe, como a senha. Algo que se tem, como um código no celular, ou algo que se é, como a sua impressão digital.
Assim, roubar só a senha não adianta mais nada para o invasor. Rapidinho, vamos só alinhar algumas siglas importantes nesse universo. IEM é o nosso tema principal, gestão de identidade e acesso. MFA é a autenticação multifator, essa camada extra de segurança. IDP é o provedor de identidade, a fonte da verdade sobre quem é o usuário. SP é o provedor de serviço, ou seja, a aplicação que está sendo acessada. E SSO, o Single Sign-On, é aquela conveniência de fazer login uma vez só para acessar vários serviços. Mas e se a gente pudesse ir além? E se a gente pudesse simplesmente eliminar a senha, o elo mais fraco da equação? Pois é, esse futuro não só é possível, como já começou. E ele é construído sobre padrões como o FIDO2 e o WebAuthn. Aqui está o grande pulo do gato. Em vez de senhas, esses padrões usam criptografia de chave pública. O seu dispositivo, seja o celular ou o computador, cria um par de chaves, uma privada que nunca jamais sai do seu aparelho e uma pública que é enviada para o servidor. Para se autenticar, o servidor manda um desafio e o seu dispositivo usa a chave privada para provar que é ele mesmo, sem nunca revelar a chave. Isso acaba de vez com o risco de vazamento de senhas no servidor. E quando a gente compara os dois, a diferença é gritante. Com senhas, a vulnerabilidade a phishing é altíssima. Com o FIDO2 e o WebAuthn, como a autenticação está ligada ao domínio do site, o phishing se torna tecnicamente impossível. E a segurança do servidor? Se invadirem um servidor com senhas, os segredos vazam. No modelo FIDO2, o invasor não leva nada de útil. É uma mudança de jogo completa em termos de segurança. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para quem está desenvolvendo os sistemas do futuro, dominar esses conceitos de A e YAML não é mais um diferencial, é uma obrigação. Não se trata de adicionar segurança no final, mas de projetar sistemas que já nascem seguros, que protegem a identidade como o seu bem mais valioso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a identidade é de fato a nova e definitiva fronteira da segurança, a tarefa de construir a próxima geração de aplicações seguras está nas nossas mãos. A questão não é mais se vamos adotar esses princípios, mas sim como vamos usá-los para inovar e criar um mundo digital que seja muito mais seguro e confiável para todo mundo.